Tem certas coisas que eu realmente só me arrependo de ter feito e que eu queria ter feito diferente ou apenas que aquilo não tivesse existido. E eu tô compartilhando isso porque eu acho que você também é assim. E como vocês estão lendo aí no título, sim, foi uma fanfic. E é difícil até porque, enfim, né? Hoje em dia na internet a gente usa esse termo pra falar de gente mentirosa, pra falar de gente ali, né, que tá inventando uma coisa, que, né, tem uma narrativa que não trabalha com verdade. Mas no meu caso foi literal. Eu escrevi uma fanfic quando eu tinha 14 anos. E para além de ter escrito uma fanfic, eu escrevi também um livro autoral, sim, exatamente, mas todo no tom de uma fanfic, sabe? Eu escrevia para o nosso querido aplicativo, a nossa querida plataforma, que não é uma publi, enfim, vai que você acha, né? Vai que você confunde com isso. Não é uma publi, mas facilmente poderia ser, que é o Wattpad. E eu escrevia para lá e eu criei aí, né, na minha grande discografia, 3 obras, sendo que uma delas não tem nada postado, então só 2. Eu acabei de reparar que eu falei discografia e não biblioteca. Ou sei lá, algo assim. Livraria virtual? Enfim, vou estar devendo aí. Porque realmente, como vocês podem ver, conceitos não tá sendo comigo hoje. Não tá sendo comigo nesse episódio. E hoje eu resolvi que eu vou ler aqui para vocês algumas dessas coisas. Eu separei aqui o meu primeiro, né? Que foi o meu livro autoral. Porque sim, eu comecei com autoral e aí depois eu fui para uma fanfic. Que na época eu não admitia que era uma fanfic, mas no final das contas é ali, no mínimo, uma obra inspirada em um universo que já existe, que era o universo de Jogos Vorazes. Mas vamos lá por partes. Essa daqui se chama The Seven Books. E antes ela se chamava Mysterious. Mas aí, na época, conversando com a minha prima, ela ficou tipo, não. Mysterious não. E aí eu mudei para The Seven Books e com certeza mudou tudo, hein? Com certeza melhorou tudo aqui. Assim, qualidade, ó, foi lá para cima. Porque, enfim, é isso. Mas antes de fazer isso, eu queria dizer aqui que é de muita, mas muita mesmo intimidade que vocês estão tendo aqui comigo, porque eu nunca abro isso para ninguém e eu costumava guardar isso em 7 chaves, a 7 chaves, tanto que uma das coisas que eu dei de presente de aniversário para um amigo meu uma vez foi acesso a essa fanfic, para ele conhecer esta querida obra que eu vou ler hoje aqui para vocês. Então, assim, realmente saibam que vocês estão sendo, assim, privilegiados, tá? Porque esse é um lado de mim que eu mostro muito pouco para as pessoas e vocês que me ouvem aqui vão estar descobrindo esse lado agora. Vamos para a sinopse, tá? Com pais divorciados e sem amigos, Madeline Thompson, porque sim, né, meus amigos, tinha que ser uma coisa meio American, tinha que ser uma coisa assim, porque na época, né, era o que eu consumia muito, né, quando eu tinha 14 anos. Então, vocês se acostumem aí com esse tom. Madeline Thompson leva uma vida solitária e confusa. Enquanto tudo ocorria normalmente em sua vida, ela e as pessoas ao seu redor são surpreendidas com eventos estranhos envolvendo 7 misteriosos livros e a última casa da sua vizinhança, a Casa 148. Então Mad e os escolhidos terão que desvendar esses mistérios. Quem são os escolhidos? Por que estão acontecendo esses eventos? E o que o futuro aguarda a Mad? É isso, a sinopse. Vocês amaram? Eu confesso, vou confessar que, para alguém de 14 anos, eu não acho tão ruim assim, vai. Eu não acho que assim, é incrível, meu Deus, que obra, olha só. Mas também não achei tão ruim assim não, tá? Vale lembrar também que assim, eu estou com um certo distanciamento dessa história, porque eu lembro que eu reli ela ano passado, mas é porque, enfim, periodicamente, assim, ao longo da minha vida, eu releio ela pra dar umas boas risadas, assim, risadas genuínas. Porque, enfim, não é algo que ocupa muito espaço na minha cabeça, no meu HD de vida. Então eu esqueço muito dessa história. Esqueço muito das coisas que acontecem e tal. Mas como eu li no ano passado, eu tenho uma vaga lembrança, assim, de coisas que, mais ou menos, que acontecem. Porém, é sempre um prazer rever essas coisas e reler essas coisas. E com isso aqui eu vou reler com vocês.
E vamos lá. Olha, aqui tá dizendo que são 14 partes. Então a gente vai lá e vamos lá. Vamos lá pro capítulo 1. Eu só vou ler aqui, eu já adianto, hein? Que eu só vou ler, eu acho que esse capítulo, a depender de quão longo ele for. Mas muito provavelmente só vou ler ele mais. E aí, se vocês por um acaso quiserem uma continuação disso, eu posso, sei lá, gravar um vídeo no YouTube ou gravar alguma extensão disso para, enfim, a gente ler mais capítulos dessa bomba. Mas vamos lá que aqui hoje o negócio tá diferenciado. Capítulo 1. Meu nome é Madeline Thompson. Diria que meus amigos me chamam de Mad, mas eu não tenho amigos. Eu tenho 16 anos, faço aniversário em setembro e ainda é fevereiro. Sim, falta muito ainda. E aqui nesse começo eu já tenho assim uma ótima narração, né? Porque vamos combinar. Você não consegue imaginar um filme da Sessão da Tarde com essa narração, com esse tom, com esse nível de entrega, de profissionalismo? Eu consigo perfeitamente. Eu consigo perfeitamente. Isto aqui, meus amigos, é o início de algo muito grande. E você pode achar que contém ironia, mas não tem. E eu já digo logo, hein? Se for massacrar o meu eu de 14 anos, eu vou chorar, tá? Por ele. Mad, acorde. Já vou, mãe. Na verdade, já estava acordada, escrevendo frases em um caderninho velho que eu ganhei da minha avó Lucinda. Ela morreu, mas já superei. Ai, gente, é incrível cada coisa que... Enfim, vamos continuar. Tomei banho rápido, afinal já estava atrasada, desci as escadas e me deparei com a minha mãe. Vamos logo, ou vai se atrasar de novo para ir para a escola. Olha, mãe, eu já disse que não gosto da escola. Por quê? Você sabe o porquê. Querida, eu já disse a você que se não for falar com as pessoas, elas não têm a obrigação de falar com você. Óbvio que eu sei, disse Mad. Mas só encontrei alguém digno o bastante para eu ir me apresentar. Ah, tá, ela não encontrou alguém digno o bastante para ela ir se apresentar. E se você continuar assim, ficará sozinha pelo resto da vida e enlouquecerá, assim como a sua avó Lucinda. Não pude conter as minhas lágrimas. Nossa, a mãe dela aqui deu uma lapada seca, ainda usando a própria mãe, né? Porque a avó Lucinda, se eu me lembro bem, eu tenho que consultar, tá, galera? Eu de 14 anos. Se eu me lembro bem, a avó Lucinda é mãe da Mad. Ou seja, ela tá falando assim sobre a própria mãe falecida. Nossa, eu achei de mau tom. Vocês não acharam também, não? Eu achei de mau tom. Não pude conter as minhas lágrimas e corri para o meu quarto. Ouço alguém bater na porta. Filha, me desculpa. Olha, eu não deveria ter falado do jeito que eu falei com você. Eu sei, então, me perdoa. Porque assim, reparem que com 14 anos eu não tinha... Eu tô falando, reparem como se estivessem lendo, né? E não eu narrando. Mas tá tudo bem, mas eu queria dar esse disclaimer aqui, né, fazer esse parêntese de que eu realmente precisava, assim, de umas aulas de gramática, de pontuação, porque não tinha, né, tava em falta com 14 anos, mas tá tudo certo. Abri a porta e me deparei com a minha mãe chorando. Mãe, não fique assim, já te perdoei. Eu detestava ver a minha mãe daquele jeito. Me desculpa, filha, me desculpa. Ela repetia essas palavras sem cessar. Mãe, já te perdoei. Vamos para o carro e você me levará para a escola. Me desculpa, por favor. Mãe! Gritei ela de uma forma em que nem eu mesma me reconheci. Então ela parou e olhou para mim, enxugou as lágrimas e desceu as escadas. E eu também fui, e entramos no carro. Mãe, você viu aquele desastre que houve em Chicago? Olha só, gente. Ai, gente, não dá não. Vamos lá. Eu moro nos Estados Unidos da América. E para falar a verdade, não me orgulho disso. Olha, a média já estava aqui, ó, à frente do seu tempo, já, né? Enfim, vamos lá. Não gosto muito daqui. Moro em Boston. Tenho cabelos castanhos e ondulados, que encostam no fim das costas. A maioria das meninas se orgulhariam de ter olhos azuis.
azuis, tá? Porque a dicção aqui também tá com Deus. Já eu não. Prefiro a profundidade dos olhos castanhos, por isso uso lentes. E, gente, eu lembro que tinha alguma coisa, porque, enfim, né? Quem viveu a era Tumblr, viveu. Eu vivi, felizmente estive, hashtag eu fui, eu tava. Mas acontece que tinha alguma coisa lá, eu lembro que, enfim, não lembro de quem, ou se era só uma coisa do Tumblr mesmo em geral, mas que tinha essa coisa de, ai, essa pessoa tem olhos azuis, mas ela usa lentes castanhas porque, enfim, ela, sabe, ela prefere profundidade do castanhos, enfim. Eu lembro que eu li algo assim parecido na época e eu achava isso super aesthetic. E, enfim, a gente não tinha esse termo ainda, né? Mas eu achava isso super, ai, sabe, o supra-sumo do Tumblr e coisas assim do tipo, porque, além de, claro, né, todas as outras coisas, de fotos e, enfim, o estilo que a era Tumblr em geral trouxe, né, e que moldou muitas coisas. Mas isso em si eu gostava porque eu tenho olhos castanhos. Então, era um jeito de eu me enxergar ainda mais na era Tumblr, sabe? Então, eu lembro que isso aqui não fui eu, não. Tipo, fui eu, né, que escrevi isso aqui, mas não é autoral meu, não. Eu lembro que era alguma coisa assim que rodava na época. Vi, mas se quer puxar o assunto só porque acha que eu estou mal, não precisa. Então tá. Ai, gente, eu lembro que quando eu reli no ano passado, né, eu percebi que tem muito tá. Então, tem muita gente que responde só então tá. E aí tem um meme da Inês Brasil, né, que é assim. E eu sempre lembro agora desse meme quando eu vejo as pessoas falando tá, ou então tá. Ou então daquele outro meme do então tá bom. Enfim, mas é muito, muito bom, muito engraçado. Coloquei meus fones de ouvido, afinal, minha escola ficava um pouco longe da minha casa. E eu fui com o silêncio da minha mãe. Eu estava a caminho da escola com o silêncio da minha mãe e com Faded de Alan Walker em meus ouvidos. Gente, era Tumblr assim no suprassumo, no suprassumo. Então, pego o caderninho roxo da minha avó Lucinda, que quando foi me dado, ele já era escrito, o que gerou confusão familiar na época, pois primos meus ganharam joias e dinheiro, enquanto eu fiquei com um caderno velho e que já era escrito. Mas o que era escrito nele é que me intrigava. A minha avó Lucinda morava na casa em que hoje em dia mora eu e a minha mãe. E tinha uma casa no fim da rua que era velha e imunda. Gente, gente, pra que falar assim da casa, meu Deus? Meu Deus, garoto. E era sobre essa casa que o caderninho dela fala. Lendo essas maluquices da sua avó de novo, Madeline. Minha mãe pergunta, dividindo seu olhar com a estrada e com as minhas mãos. Não é maluquice, mãe. Não quis parecer grossa, afinal. Quando a minha mãe me chama de Madeline, não... Ah, tá. Realmente, gente, me faltava assim, um cursinho de pontuação e de coesão de frase, tá? Algumas coisas, inclusive, aqui eu tô tendo que adaptar numa tradução simultânea aqui para vocês conseguirem pegar o fio da história, porque realmente me faltava. Não quis parecer grossa, afinal. Não quis parecer grossa. Afinal, quando a minha mãe me chamava de Madeline e não de Mad, já sei que está brava comigo. Filha, eu já disse que estás, tá, gente? Eu quero fazer esse parêntese aqui, tá? Estás, mas enfim. Não vou ficar pontuando tanto assim os meus erros gramaticais, ortográficos, de coesão, de, enfim, pontuação, porque vida, né? Já tem muitos anos aí. Vão fazer 10 anos no ano que vem que eu escrevi essas coisas. Então, realmente, assim, né? Tem um chão aí, né? De diferença. Filha, eu já disse que essas coisas eram só histórias da cabeça da sua avó. Eu sei, mãe, mas as descrições batem com a casa. E fui interrompida. Eram só histórias da sua avó. E então, um forte impacto levou meu corpo e o da minha mãe para frente. Batemos? Perguntei, sem saber o que havia acontecido, pois estava de olhos fechados. Uma coisa que eu tô reparando aqui, gente, só um parêntese, tá? É que na época eu tinha feito mini capítulos, né?
esse capítulo 1, ele era dividido, não era só o primeiro. Eles eram bem curtinhos, porque eu gostava de postar sempre. E aí, não que eu pegasse muitas visualizações assim, mas pra época eram muitas visualizações até que eu pegava. No final, eu lembro que essa história tem umas 100 e poucas visualizações. Mas foi por conta de todo um rolê que aconteceu, que, enfim, descobriram na época. Ela tinha mais visualizações, aí descobriram na época, eu fui lá, tirei, removi, postei de novo, porque eu fiquei triste porque eu tinha removido. E aí nisso de postar de novo, eu resolvi encurtar, alongar, na verdade, né, os capítulos. E aí eu juntei, tipo, sei lá, 3 capítulos em um. Então por isso a história, inclusive, está com menos capítulos do que ela tinha normalmente, porque eu fui emendando um capítulo no outro. Voltando agora aqui para a história. Batemos? Perguntei, sem saber o que havia acontecido, pois estava de olhos fechados. Sim, eu acho. Saímos e me deparo. Olha, passado também, né? O tempo verbal aqui tá difícil. Saímos e me deparo com a frente do carro amassado. Mas espera, não havia nada ali para que pudéssemos ter batido e muito menos para que sofrêssemos o impacto que sofremos. Como assim? Eu pergunto. Eu não sei. A minha mãe passa a mão nos olhos para ver a alucinação. Que? Minha mãe passa a mão nos olhos para ver se era alucinação e olha de novo, enquanto eu olho para os lados para ver onde batemos. Então, olho para trás e me deparo com a casa que a minha avó descrevia no caderninho. Mãe! Ah, filha, agora não. Não vem com esse papo de casa mal-assombrada de novo, ou então casa do livro da vovó. Abaixo a minha cabeça e pergunto, e agora? Eu também queria saber, Madeline. Eu queria saber e agora para muita coisa. E agora, inclusive, por que eu tô gravando esse episódio sobre isso. Mas tudo bem, tá tudo certo, Madeline. Vou chamar um mecânico. Tá. Gente, eu tô dizendo, tem muito tá. E vocês não vão ver, né? Espero que não tanto, porque, enfim. Espero que vocês não... enfim, não vá procurar isso não, hein? Não vá procurar isso não, Pali. Pego o meu celular. Afinal de contas, não quero continuar olhando para a casa da vovó. Ou como minha mãe dizia, só a casa 148. Mas o que é isso? Me deparo com as horas e a data do meu celular se auto-reajustando sem cessar até que param em 0, dia 0 do mês 0 do ano 0 e as horas em 148. E gritei, mãe, o quê? Olha isso. Mostrei a ela e ela disse, ai que susto, entre aspas, debochando. Olha, você já teve teorias melhores, Mad, do que mudar a hora e a data do celular. Minha mãe estava descrente de que elas haviam se autoajustadas por conta própria. Então, tinha de provar a ela. Gente, acabou o primeiro capítulo e era isso. E na minha cabeça isso era um super gancho, tá? Para o segundo capítulo. E é isso, gente. Eu espero de verdade que, nossa, nenhum de vocês vá procurar essa merda. Porque senão... Enfim, eu tive outra, né? Como eu falei, que era uma fanfic de Jogos Vorazes que chamava Os Jogos Reais. E eu achava na minha cabeça, na época que eu escrevi, que não tinha nada, tá? Que eu realmente, assim, só tava criando uma história minha que eu... Era totalmente autoral. Na minha cabeça era totalmente autoral. E essa eu lembro que eu escrevi e deixei um tempinho guardada. E aí, quando, sei lá, acho que tem até aqui, né? 2018. Em 2018 eu tive coragem de postar ela, de publicar ela. E aí eu lembrei que, aqui pensando, né, que na época eu falei, ah, não, eu vou postar isso porque isso está muito bom. Eu lembro que eu tinha achado isso num bloco de notas. E aí eu pensei, meu Deus, isso está muito bom, como é que eu não publiquei isso antes? E fui lá e publiquei. E eu lembro que basicamente é uma grande fanfic, que é uma mistura de Jogos Vorazes, né, com A Rainha Vermelha. Porque era um livro que eu estava lendo na época. E eu gostei bastante daquele livro naquela época. Então, é isso. E eu acho
Importante frisar que naquela época, porque hoje em dia eu não faço ideia. Até porque os outros livros, né? O segundo livro, que é uma saga, já achei uma merda na época, já achei bem ruim e, né, me mandei pra casa do caralho, porque não, nossa, muito ruim. Mas eu lembro que desse daqui que eu li pra vocês, tinha umas coisas assim, gente, bem absurdas. Sério, ao longo dos capítulos, tinha umas coisas bem absurdas. Eu lembro que teve uma cena que a menina, ela tava junto com meio que num datezinho com o menino num parque de diversões. E aí eles vão na roda gigante. E por cargas d'água que eu realmente não vou estar lembrando o porquê disso, mas eu lembro que isso acontece. A menina simplesmente tem que pular, ou ela escolhe pular do carrinho, né, da roda gigante, em movimento, sabe? E com altura enorme, e ela não morre, obviamente, porque é a protagonista. Mas tem muita coisa absurda, tem muita coisa absurda. Mas é isso, foi uma grande farofada que aconteceu e foi um momento, sabe? Foi uma fase. Hoje em dia, inclusive, aproveitando o gancho, né, que eu tô falando de leitura, eu tenho um clube do livro. E é engraçado ver isso, porque realmente, hoje em dia, com o clube do livro, com a relação assim com a leitura mais desenvolvida, sabe? Eu olho para trás e vejo como isso, de certa forma, tem uma relação bem grande e sim, com vergonhinha, porque, né? Porque tem uma vergonha disso, mas ao mesmo tempo também com muito orgulho do mini Tito lá que tava lá fazendo, não tão mini assim, né? Mas mini, ainda é uma versão mini, mas que tava lá fazendo alguma coisa que ele gostava, mesmo essa coisa sendo bem duvidosa. E é isso. Inclusive, às vezes eu posto algumas coisas, né, de encontros do Clube do Livro, ou enfim, algumas dinâmicas que a gente tem lá no meu Instagram, que é @eutitoferreira, e não só o Instagram, mas todas as redes minhas, né, é @eutitoferreira. E eu vou panfletar isso, que meu arroba mudou. Já falei ao longo aí da temporada algumas vezes, então é isso. Me siga lá. Eu vejo você no próximo episódio. Beijo, tchau.